Olá, boa tarde. Meu nome é Dr. André Silva, sou biomédico. Estou aqui representando o Sindicato dos Biomédicos de Pernambuco e quero parabenizar o Dr. George Trigueiro por esse primeiro simpósio, né, do Sindiosp de Direito Sindical, e quero cumprimentar também a doutora Solange Bezerra e o professor Eurico Noblar por terem permitido minha participação, que eu vou fazer uma pergunta dirigida ao painel 4, né, que fala das relações trabalhistas. Quero cumprimentar a mesa, em nome do moderador, Dr. Maurício Randes, né, que foi advogado, brilhante advogado lá na Associação dos Docentes da UFPE, deve ter bastante lembranças positivas daquele período, né? E a gente está vivendo uma situação extremamente complicada, né, no contexto mundial, tanto por causa da pandemia, no nosso caso no Brasil, especialmente pelas questões políticas, né, muito conflituosas. Isso tem impactado bastante nas relações trabalhistas, que eu posso dizer que os sindicatos estão sendo desafiados, né, tanto sindicatos patronais como sindicatos de trabalhadores. E esses desafios estão provocando que os sindicatos reformulem suas formas de atuar, seus mecanismos de ação, para poder sobreviverem, né? Eu acredito que vão sobreviver os sindicatos que têm propósitos, né? Aqueles que não possuem propósitos tendem a desaparecer. Aqueles que possuem reais propósitos de defender uma parte, né, de garantir, de regular, né, os direitos, né, e permitir que aquela parte não seja vulnerável ao sistema, eu acredito que esses sindicatos vão permanecer. Eu não acredito que porque a situação está caótica vai acabar com todos os sindicatos. Até porque os sindicatos surgiram nos momentos mais inóspitos da conjuntura social, né? A gente tem que entender que sindicatos eles foram necessários no momento mais difícil, então se estamos atualmente num momento difícil, eles serão ainda cada vez mais necessários. Mas o grande desafio é os nossos associados. Aí eu pergunto à mesa, como nós vamos convencer os nossos associados que estão cada vez mais convencidos de não aderirem aos sindicatos, né? Como fazer com que eles compreendam essa importância dos sindicatos, sobretudo na atual conjuntura política. E eu tenho uma observação a fazer que eu gostaria também que vocês fizessem comentário, que é o seguinte: nossa postura, por exemplo, do Sindicato dos Biomédicos de Pernambuco, que é um sindicato dos trabalhadores, tem sido de valorizar os pontos de convergência e tentar minimizar ao máximo os pontos de divergência que a gente tem com o sindicato patronal. Por isso que a gente tem uma excelente, pelo menos na minha ótica, né, nós temos uma excelente relação com o Sindiosp, porque a gente tem um excelente diálogo e tenta, de uma forma justa, né, cada um proteger a sua parte, mas valorizando, sobretudo, os pontos que nós temos de mutualidade. Quero deixar um grande abraço a todos e um bom evento. Doutores, como essa pergunta teria sido direcionada ao desembargador Dr. Eduardo Pugliese, não pôde estar presente, eu faço que ela seja direcionada ao Dr. Pedro e a próxima eu direciono ao Dr. Maurício, ok? Mas acho que tanto eu quanto o Dr. Maurício poderíamos responder de uma maneira muito tranquila, mas eu acho adequado se iniciar com uma constatação. Eu publicamente quero dar parabéns ao Dr. Maurício, porque é muito difícil nós vermos quem atua no segmento do direito do trabalho. Nós muitas vezes nos defrontamos, aqui no Rio Grande do Sul, nós diríamos, com uma grenalização. Ou se é Grêmio ou se é Inter, ou sou uma visão pró-trabalhador ou pró-empregador.
quando estranhamente, e eu acho que muito mais do que o direito civil no âmbito contratual, aquele direito que envolve o ser humano e as relações necessárias do ser humano é o direito do trabalho. É o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, sem empregado e sem empregador, e eu digo sempre, sem o trabalho e o capital, trabalho e capital não são excludentes. Se forem excludentes, eu não produzo nada, eu não caminho em via alguma. E, portanto, feitas essas ponderações e publicamente cumprimentando o Dr. Maurício, porque eu acho que isso é que é o importante. E respondendo e abordando a pergunta de que modo valorizar, de que modo fazer compreender que a importância do sindicato e a importância do sindicato profissional ou das entidades sindicais. Eu acho que o questionamento do presidente do Sindicato dos Biomédicos é relevantíssimo. É claro que existirão conflitos de interesses. Conflito de interesse não é a negação do outro que está numa mesa de negociação. Conflito de interesses é até onde eu posso ir para que, com quem eu dialogo, também possa ceder. E nós, conjuntamente, consigamos criar uma solução consensual, de não ruptura. Eu acho que esse é o desafio. Acho que o presidente pondera é, quem sabe, e com toda a formação do Dr. Maurício, e que ele fez esse apontamento, o que é uma figura tradicional hoje lá fora, no estrangeiro, a figura do negociador. Não do negociador num sentido pejorativo, mas do negociador aquele que sabe que, na verdade, não há barganha, mas que, e eu particularmente defendo isso, mas faltou fôlego no meu doutorado para escrever. O campo mais realista do procedimento legislativo, democrático e social é a negociação coletiva. Mais verdadeiro. Se não houver construção, ambiente e confiança com quem se está dialogando, não se encaminha. Mas isso é uma dificuldade de parte a parte, trabalhadores ou representação patronal, de fazer com que na sua coletividade compreendam que essas concessões é fruto de uma construção, de um ambiente harmônico, de uma estabilização das relações. Isso é difícil. Isso é difícil. E aí, quem sabe, né, me socorrendo novamente, doutor Maurício, a ponderação. Pois esse será que é o momento próprio ainda de nós superarmos, então, não de categoria, mas de sindicato único? Porque se nós não tivermos essa necessária pré-compreensão e nós dissermos que há um sistema de raso associativismo, realmente, ao invés, quem sabe, de um ambiente de ponderação, o que nós vamos ter é um ambiente de verdadeiro conflito. E conflito entre capital e trabalho de duas uma. Ou nós evoluímos para um regime intervencionista ditatorial da terceira força, que seria o Estado, de qualquer matiz, de direita, de esquerda, que ainda existem esses conceitos, mas um regime ditatorial. E essa é uma dificuldade, mas isto depende muito da demonstração das entidades sindicais de quão relevante é o ambiente de diálogo e de quão importantes são as conquistas que daí decorrem, de manutenção de postos de trabalho, de alavancagem da atividade econômica, a compreensão do empregador de que ele sozinho não faz nada, que depende do coletivo de trabalhadores para alcançar também seu resultado. Então, eu acho que sem isso, sem essa pré-compreensão, a resposta ao presidente do Sindicato dos Biomédicos é: continue trilhando esse caminho, porque esse é o caminho que não tenha dúvida que é o caminho do futuro, do ponto de vista das relações sindicais. Obrigado, doutor Pedro. O Maurício quer fazer alguma observação? Quer que eu passe para outra pergunta aqui? Quer fazer alguma observação nesse aspecto? Se eu puder complementar... bem breve. Bem breve. Minhas as palavras do doutor José Pedro Pedrassano, meu querido. A negociação coletiva é o ambiente.
o que pode ser feito pelo Estado é criar a ambiência para a negociação, para a autonomia privada coletiva. Outros países fizeram. Em 1935, lá nos Estados Unidos, foi feito o National Labor Relations Act, que previa vedação de condutas antissindicais, de legislação que se chama, o pessoal chama lá, legislação auxiliar à negociação coletiva. Os italianos chamam legislação de sustento, legislação promocional, não é isso? Então, o que a gente está faltando no Brasil é justamente uma legislação que promova a ambiência da negociação coletiva a que se referiu meu querido Pedro Pedrassani como o método democrático por excelência para administrar as relações de trabalho, que tem interesse em conflito, mas tem também interesses comuns, de que o empreendimento vá avante, seja produtivo, gere resultado e produza bens e serviços. Então, o Brasil está tendo hoje uma intervenção na direção oposta. Essa reforma trabalhista, na verdade, ela não teve nenhuma preocupação equilibrante, nenhuma preocupação de efetivamente promover a negociação coletiva. E agora, essas MPs do período da crise da pandemia, algumas também flertaram com a ideia de tirar a negociação coletiva e jogar tudo para o acordo, tudo não, algumas das matérias, para os acordos individuais. Não é por aí. Acho que a gente precisa reorientar a evolução do direito sindical brasileiro para fortalecer a negociação com a legislação promocional da autonomia privada coletiva, porque isso é a redemocratização. E isso vai permitir dar conta dessa pluralidade que existe hoje pela mudança dos paradigmas tecnológicos. Muito